tarde, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto de 2017. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Tá sendo gerado há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, 2 anos, 3 anos mais ou menos. Na verdade, até mais. Mas que eu pensei na rede social, que eu pensei no canal, deve ter mais ou menos isso. 2 anos a 2 anos e meio. E esse vídeo hoje é de apresentação. Pode ser que eu consiga concluir neste vídeo ou que seja necessário fazer um outro vídeo para dar continuidade. Mas já quero pedir a vocês que compartilhem, né, divulgue com seus amigos, com suas amigas, faça ir muito mais além, alcançar muito mais pessoas, quantidade de pessoas. E dê um joinha, gostando, ative o sininho para você estar sempre recebendo os vídeos. Eu vou tentar colocar os vídeos às segunda-feira e às sexta-feira. Valéria, qual o propósito desse vídeo? Gente, tudo começou depois que eu me converti, né? Eu comecei a ter necessidade de levar aquilo que estava sendo alcançado para minha vida para mais pessoas. Só que eu ficava me perguntando como que eu vou fazer isso? Porque sou dona de casa, mãe e tal, e eu tinha muita necessidade de falar, porque eu via que por onde Deus permitia que eu passasse, o Senhor Jesus me usava. Então, eu falei assim, então a primeira coisa que eu pensei foi em escrever um livro. Eu fiquei louca para escrever um livro. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro, contar minha história, meu testemunho, para que vidas sejam alcançadas. Mas depois deixei para lá, né? A gente faz uma coisa, faz outra, acabei deixando para lá. Passado algum tempo, eu comecei a fazer algumas compras pelo site mais internacionais. E eu vi a vantagem de estar fazendo essas compras e queria fazer um curso e tal, estar comprando as coisas, mas estar divulgando isso para vocês porque é muito importante. O que é bom pra gente, é bom a gente compartilhar. E eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, eu tenho que ter um meio de alcançar pessoas, de passar as minhas experiências, que não tenho tanta idade assim, mas tenho experiência suficiente para que vida seja alcançada. Mas aí eu fui orando, isso me bateu uma ansiedade que eu queria fazer as coisas para ontem. Eu falei assim, não, eu tenho que orar e eu tenho que esperar no Senhor. E às vezes a gente tem um sonho, a gente pensa que ele morreu, ele não morreu, ele está arquivado. E quando é da vontade de Deus, Deus sempre usa alguém, uma forma para testificar. E passado muito tempo que eu já havia esquecido isso, eu acho que o negócio do curso, de fazer as compras internacionais, de estar passando tudo isso, tem mais ou menos 1 ano e pouco. E eu já tinha esquecido, até que uma amiga minha, eu vou tentar não estar falando muito o nome das pessoas, a não ser que elas permitam, mas esse eu tenho que falar. O nome dela é Aline, mora aqui na rua onde eu resido, e ela falou, né, me mandou uma mensagem e me perguntou se eu tinha... Valéria, por que você não faz vídeo? Você fala muito bem, não cria um canal no YouTube. Eu falei assim, eu sou muito tímida, não dá. Só que até então eu não tinha falado pra ela desse meu desejo. Aí veio, né, eu falei assim, ai meu Deus. Aí começou aquelas borboletinhas na barriga novamente. E eu falei, ai Senhor. Aí eu falei com ela que eu tinha muita vontade de falar das minhas experiências, né. Então esse vídeo vai ser para isso, para poder eu estar contando a minha experiência no Evangelho, minha experiência como mãe, como dona de casa, estar compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês, aquilo que eu sei que pode contribuir de alguma forma para estar ajudando alguém. Porém, não vai ser só isso, eu também vou estar dando dica de beleza, falar sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre as compras no site internacionais, que vale muito a pena. Vou estar falando sobre uma enfermidade que eu tenho que se chama dermatite apetiforme. Vou estar falando do hospital onde eu faço tratamento com os meus dermatologistas, com os medicamentos. E sobre a intolerância ao glúten, como que eu faço para me alimentar. Né? Porque as pessoas ficam, coitada, como que você faz, como que você come? É possível, sim, os benefícios. Porém, não faça essa dieta por questão estética, mas por questão de saúde. E tudo aquilo que eu sei que é importante pra mim, eu vou estar passando pra vocês. Mas como eu falei, esse vídeo era um vídeo de apresentação. Eu falo que eu sou muito tímida, mas assim, abriu a chave, abriu a boca, começa a falar, pronto.
O meu nome é Valéria Lima, tá? Eu moro aqui na cidade de Queimados, gosto muito da minha cidade, porém ela anda assim um pouco, como que eu vou dizer, violenta, né? Já foi, graças a Deus, já foi muito mais calma, mas eu creio que tudo isso vai passar. Eu tenho 37 anos, não tenho problema em falar minha idade, louvo ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar com 37 anos, de estar com os meus filhos criados. E por falar de filhos, sou mãe de 2 filhos, o David, que tem 20 anos, a Larissa, que tem 19. Sou casada com o Lucas, né? Nós somos um povo de Deus e torcemos para o melhor time, que é o Fluminense. E a minha base é a palavra do Senhor Jesus. Aqui eu encontro é o meu manual, né, para todas as adversidades, é o meu escape, é o meu tudo. E abaixo de Deus é a minha família. A minha família, assim, é algo que eu prezo, e abaixo da minha família são os meus amigos. Não tenho tantos amigos, porém os que eu tenho, como diz a palavra do Senhor Jesus, eu posso chamar de irmãos, e eu tenho um grande carinho. Mas continuando falando do meu sonho, que estava arquivado por um tempo, porque assim, a gente tem que orar, mas às vezes a gente não tem a resposta de imediato, né? Eu sempre quis muito ser um instrumento nas mãos do Senhor, porém eu não sabia como eu seria um instrumento nas mãos do Senhor. E como eu falei anteriormente, eu faço um tratamento com dermatologista. E ao longo dessas indas e vindas, por onde eu passava, eu via que ali o Senhor me usava. Então, certa vez eu conheci um rapaz, tive a oportunidade de conversar com um rapaz no trem, e eu não sou muito de estar puxando assunto, de estar falando, a não ser que a pessoa fala comigo. Sinceridade, eu prefiro que não fale, porque também tem cada assunto. E esse rapaz começou a puxar assunto comigo, falando muito pouco, e ele de repente me olhou e falou, a senhora é cristã? Aí eu dei um sorrisinho assim, né? E falei, sou. Aí ele foi e falou assim, por mais que eu esteja afastada, mas eu ainda consigo identificar um povo de Deus. E ali, assim, eu falei, eita, mistério. E ali nós começamos a conversar, e foi uma conversa tão boa, mas que chegou tão rápido a estação que ele iria soltar primeiro. E quando ele soltou, ele falou assim, olha, muito obrigado. Eu falei assim, nossa, mas eu falei tão pouco. Aí falei de Deus pra ele, ele falou assim, não, mas alcançou a minha vida. Pouco que a senhora falou foi o suficiente para alcançar isso, assim, com o maior respeito, sabe? E eu falei assim, nossa, como é importante nós estarmos preparados. Nós podemos ser instrumento em qualquer lugar, e somos instrumento todos os dias. Não tem como você falar, mas como que eu vou falar de Deus? Todos os dias nós temos a oportunidade de falar de Deus? Sim, basta querer. E assim foi indo. No hospital onde eu faço tratamento, eu conheci também uma moça, e ela começou a puxar assunto comigo falando sobre o hospital e tal. E quando ela entrou para a sala de consulta, a irmã dela falou, eu vim com ela porque ela tá tripulada, tá separada, não sei o quê. Começou a falar. Então assim, gente, eu não puxo assunto, é as coisas que chegam até o meu conhecimento, e eu entendo que tudo que chega ao meu conhecimento é para eu estar orando. O que eu posso fazer é orar. E quando ela saiu, falei com ela, falei assim, olha, tenha paciência, espera no Senhor, que é seu, né? Pode passar o tempo que passar, mas se é seu, vai voltar. E comecei a falar algumas coisas para ela, só que nisso o médico me chamou. Aí então eu fui me despedir dela, fui para a consulta, e quando eu